TV Mate, de Tietê para o mundo. Oi meninas e meninos, tudo bem com vocês? Mais uma semana, olha só, última semana de abril, gente. Adivinha quem que está comigo? Dr. Osmar. E vamos continuar aquela série, lembra? Então, aguarda um minutinho, eu volto já. Voltamos e olha, gente, esse bastidor é muito divertido, muito divertido. Se a gente pudesse colocar no ar, é claro que alguma parte vai pro ar, tá? Espera que vai. Mas, nossa, sai cada coisa. Bom, vamos voltando ao programa. Adivinha quem tá comigo? Doutor Osmar, gente. E aí, tudo bem? Tudo bem, Valéria. E com vocês, como é que está? A vida está sorridente, assim como está com a nossa amiga aqui? Gente, olha, posso falar uma coisa? Se chorar, se sorrir, mas continuar igual, então vamos sorrir, que pelo menos não dá ruga. É verdade. Vamos sorrir. Dizem que quem canta os males espanta, quem Pois sorri espanta muito mais ainda, É isso né? aí. E hoje nós vamos falar uma breve história sobre a construção da cidadania da mulher. O nome comprido, né? E agora vamos deixar para o doutor Osmar para ele falar um pouco sobre essa construção da cidadania. O que significa a construção da cidadania da mulher? Pois é, Valéria. Na última reunião que nós, no bate-papo que nós tivemos aqui, nós falamos sobre lá da origem, né? Quando a mulher achava que, a mulher e os homens, né? Achavam que o fato da mulher gerar filhos era uma coisa divina, que não tinha nada a ver com a relação sexual, enfim, não tinha nada a ver com a participação do homem. Né? Nessa hora a mulher era uma deusa, porque além de colocar o filho no mundo, né, também produzia alimento, amamentava. Né? Depois nós vimos que com o decorrer de milhares e milhares de anos, não é? A mulher observou que podia domesticar animais, podia plantar, não é? Que a terra germinava, dava frutos. Não é? Aí a mulher também passou a ter uma relação assim de uma deusa da vida junto com a mãe terra, que também, né, foi designado como um ente feminino, a terra, que também gera vida, dá frutos. E chegou-se num momento da história da humanidade em que o homem descobriu que quando as mulheres não tinham relações sexuais, elas não tinham filho. Então não eram elas que produziam os filhos, eram os homens que produziam os filhos, e a mulher era uma mera incubadora. Não é? Então nós fizemos assim um resumo de 2 milhões de anos de história no período da pré-história. Né? Uma reunião, uma síntese bem... Foi uma síntese bem triste, por sinal, né? Aí o que acontece? A pré-história, ela passa a dividir, né? A história da humanidade começa a ser dividida entre pré-história e história, exatamente com a descoberta, com a invenção da escrita. Bom, aí encerramos então a parte pré-histórica com a invenção da escrita. E aí, a partir de então, começa a se escrever, então aí nós entramos no período da história. E nós chegamos então a comentar que foi no Império Romano que surgiu o termo família, não é? Que tinha a ver com aquelas pessoas que eram subordinadas ao homem dentro de um ambiente doméstico e que lembrava muito a um sistema de escravidão, onde o homem tinha um poder absoluto, não é? Sobre todas as pessoas dentro do seu domínio, dentro do seu domínio. Não é? Então, por exemplo, ele podia vender a mulher como escrava, ele poderia matar, vender um filho como escravo, ele poderia matar os empregados também. Então, ele tinha um poder supremo, não é? E nós vimos também, abordamos rapidamente, que esse poder era
dentro do seu ambiente doméstico. Por exemplo, se um homem matasse uma mulher no ambiente, no espaço público, ele ia responder por homicídio, certo? Mas dentro do ambiente doméstico, o Estado não entrava lá dentro, não é? E isso gera uma cultura até ainda recente, né? A gente costuma ouvir ainda, né? Não deveríamos, mas ainda costumamos ouvir, que briga entre marido e mulher não se mete a colher, porque está ocorrendo dentro de um ambiente doméstico, não é dentro de uma área pública. Muito bem. Deixamos registrados, então, essa evolução da mulher. Agora vamos começar a trabalhar em cima da conquista da cidadania pela mulher. Como assim? Bom, se nós chegamos num momento em que a mulher ela era totalmente submissa ao poder patriarcal, não é? Uhum. É lógico que vai gerar, não é, um movimento, não é, para reverter essa situação, porque você não consegue exercer um domínio de subjugação eternamente. Há um momento que as coisas começam a mudar, há movimentos que vão ao longo do tempo mudando aquela situação. E aí nós passamos a nos deparar com alguns movimentos da mulher exatamente lutando para que ela seja tão respeitada quanto ao homem. Mas isso, Valéria, em doses homeopáticas, entendeu? Com lutas constantes para chegar até lá. Nós chegamos até a Revolução Francesa, não é? Igualdade, fraternidade, liberdade, não é? Que já foi um passo muito grande para mudar a cultura da humanidade, né? Tivemos aí a independência dos Estados Unidos, né? Que veio com essa bandeira de liberdade, fraternidade e igualdade. Mas só que aí surge a questão ainda, né, sobre uma cultura patriarcal, patrimonialista, não é? De que essa igualdade, né, vem ali o direito dos homens, entendeu? Não surge o direito dos seres humanos, né? Direito dos homens. E muitas questões houveram em que as mulheres pleiteavam perante a justiça a igualdade, e muitas vezes a resposta é: mas é igualdade, direito dos homens, você não é homem, não é? Então essa luta ela vai prosperando, e é interessante porque na França foi apresentado um projeto igual à Declaração dos Direitos do Homem para as mulheres, direito das mulheres. Uma cópia só trocando onde estava direito dos homens, não é? E ficariam duas leis. Então, olha, nós temos aqui a Declaração do Direito dos Homens, vamos ter também. Então, quem apresentou esse projeto depois, ela foi decapitada pela Revolução Francesa, que pregava, entendeu? A igualdade, a liberdade, entendeu? Entre todos, entendeu? Mas entre esses todos ainda nós vamos estar dentro de um período em que o homem, ele se vê como centro, certo? E é ele que determina o que deve ou não a mulher fazer ou deixar de fazer. E aí vem uma parte, inclusive, para justificar isso, mexendo com a biologia, sabe? Olha, a carne da mulher é mais frágil, entendeu? Com a própria psicologia, a mulher é mais sensível, ela não consegue. Então, começa através da medicina, entendeu? Da biologia, justificar, exatamente, justificar o porquê
que que o homem, entendeu? Que ele incorporava, vamos dizer assim, os poderes do sol, entendeu? Ele dominava as mulheres que eram frias sobre o poder, sobre os raios da luz, da lua, não é? É. E tem, você falando da lua, do sol, dá para lembrar bem a parte das Wiccas, né? A perseguição da Inquisição. Na época da Inquisição, as mulheres eram queimadas, que eram consideradas bruxas. Por quê? Porque a mulher, ela sempre teve o dom da alquimia, né? A transformação de erva em chá, a terra em medicamento, em coisas, né, da terra em medicamento. Elas têm o poder da cura, porque isso vem de geração em vinha, de geração em geração. Muita coisa se perdeu por causa dessas, né? Nem vou falar o que eu pensei agora. Que não, não, mas, né? mas tem a origem disso. Então vamos voltar para a idade pré-histórica. Então vamos. A mulher vivia nas cavernas, o homem ia para a caça e para a guerra. Isso a você mulher falou começa até no outro programa, né? Você falou sobre isso. Aí a mulher, ficando em casa, ela vai descobrindo a agricultura. Conforme ela vai descobrindo a agricultura, ela vai descobrindo plantas que fazem bem e que fazem mal, entendeu? E ela vai descobrindo misturas de chás, ungüentos. Tanto ela sarava como matava. Exatamente. Né? Tipo aquela assim. Entendeu? E no momento da história que não se tinha noção do que era medicina, nada do que isso, e a mulher era uma deusa, então facilmente ela também era uma bruxa. Ela também fazia feitiçaria, porque ela pegava certas plantas, entendeu? E fazia lá uma infusão e aquilo curava. Entendeu? Então, quando chega na época da Inquisição, realmente a Inquisição foi muito cruel com as mulheres, entendeu? Exatamente porque as mulheres, elas tinham esse dom do conhecimento que o homem que ia para a caça e para a guerra não tinha, entendeu? O homem não descobriu, o homem o chá, o fim, entendeu? Isso daí é de quem ficava em casa e ia tendo conhecimento, como você falou até mesmo do que você falou agora há pouco, da químio, que fugiu a palavra, fugiu. Não, quando faz alquimia. Nossa, mãe, fugiu agora, foi para quimioterapia. Olha, não tem nada a ver, entendeu? Mergulhei fundo aqui agora. Agora volta, como você fala, quando você falou da alquimia. Exatamente. Então, essa questão da alquimia é porque a mulher, ela fazia experiências, entendeu? Veja bem, gente, a mulher, ela tinha a missão, a responsabilidade de criar filhos. Filhos ficam doentes e ela ia em busca de cura, entendeu? E ela aprendeu que a natureza, raízes, frutos, sementes, folhas, poderiam curar. E até hoje o povo indígena, entendeu? Utiliza exatamente desse conhecimento empírico. Mas eu posso falar uma coisa? Nós estamos voltando a algumas coisas, porque estão voltando os benzimentos, estão voltando as ervas, os chás, as fitoterapias, estão voltando com tudo. Por quê? Porque para diminuir a intoxicação do organismo. Porque o ser humano, ele acabou se intoxicando muito com fármacos, né? Com a parte química. Mas o que eu quero lembrar a você, que isso daí me deixa muito triste, que o problema não são só dos homens, tá? Existem muitas mulheres que são piores do que os homens. Existe. São as mulheres mais machistas. A mulher é assim, a mulher, ela é meio extremista, né? Tem uma parte que ela é tranquila, que ela sabe diferenciar o que ela pode e o que ela não pode fazer. Mas existem mulheres que vão para o extremo. Ou elas são feministas, daquelas que tem que tirar a blusa, porque senão, né? E as mulheres que são machistas, que criam os seus filhos machistas.
Então o meu filho não pode fazer nada em casa. O meu filho é o meu filho, entendeu? Então a criação já vem, a mulher cria errado. Exatamente, isso é fruto de uma cultura. Então vamos pegar aqui no Império Romano. No Império Romano, a missão da mulher era criar os filhos para dominar, e inclusive para a mulher ser dominada pelo filho. Certo? Então, dentro dessa cultura, a mulher ela tem um papel, ela tem um lugar de atuação e inclusive de fala. Dentro uma cultura, nós não conseguimos mudar de uma hora para outra. E quando eu digo de uma hora para outra, eu estou falando que uma cultura, às vezes, demora século para você mudar. Ou mais, né? Você está entendendo? Então, o que acontece? Vem essa cultura de que... E essa cultura é introjetada na mulher. Ela torna ser naturalizado. Então é natural para a mulher, dentro dessa cultura, assim como é natural para o homem, que a mulher tenha um determinado comportamento. Então, tanto o homem quanto a mulher, elas são vítimas de uma cultura num dado momento histórico. Não é? E essa cultura, ela vem até os dias de hoje. Então, hoje nós estamos vivendo assim, um período bem avançado de transição, em que a mulher vem tomando consciência do que significa o termo cidadania. Não é? A busca da cidadania pela mulher é a busca da igualdade de direitos, mas quais direitos? Direitos de oportunidades iguais, entendeu? Dela não ser discriminada, que não pode fazer isso, porque isso aqui não é coisa de mulher. E o mesmo acontecer com o homem, isso não pode ser feito por homem, porque isso não é coisa de homem, é coisa de mulher. Não é? Então aí nós temos isso naturalizados dentro de nós. Qual é o comportamento de gênero? Se é do gênero feminino, vai ter este comportamento. Vai ter que, né? Vamos voltar aqui ao tempo dos nossos avós. Se você fosse mulher no tempo dos nossos avós, você tinha que aprender a remendar meias, fazer tricô, crochê, montar enxoval para se preparar para o casamento. Bordar. Hoje, fala com uma menina de 16 anos que ela vai aprender crochê, bordado, coisa e tal. Ela não vai mais aceitar, entendeu? E nem vai aprender a remendar camisa, meias, né? Eles jogam fora e compram outro. Exatamente. Então veja como mudou, tá? Uma cultura em função do desenvolvimento tecnológico, enfim, capitalismo, mudou uma cultura. Mas ainda algumas coisas acontecem. Tem uma história interessante com essa questão de gênero, para a gente entender. Tá? O filho chega em casa, né, e fala feliz da vida para o pai e para a mãe, né? Ou melhor, a filha chega em casa feliz da vida e fala ao pai para a mãe que está namorando um sujeito sensacional. Ele, na profissão dele, ele é excelente, ele é reconhecido internacionalmente, tem prêmios internacionais. E os pais ficam empolgados, filha, mas não, e ele é dinâmico, pai, coisa e tal. É, filha, o que ele faz? Ele é dançarino de balé, pai. Pronto, dá um... Por quê? O pai e a mãe não esperam que um homem que a filha vai namorar seja um bailarino de balé. Está entendendo? Porque isso está dentro, entendeu? De uma cultura. Tem outra coisa também interessante que eu lembrei agora. Aquela coisa, né? A família está toda reunida, né? E o filho está chegando do trabalho. A mãe fala para a filha: vai esquentar comida para o seu irmão. Isso mesmo. Daí acontece o inverso. O menino está em casa e a menina chega do serviço. A mãe não fala para o filho: vai esquentar comida para sua irmã. Porque isso é coisa de mulher. Pois então, é. Está dentro da pessoa. Não é que a pessoa faça isso intencionalmente.
entendeu? É uma cultura que está sendo quebrada por essa geração que está vindo aí. Que essa geração que está vindo aí. Mas pensa bem, isso tem um marco, 1968, entendeu? Que nós temos aí alguns movimentos feministas no mundo, né? Que começa a quebrar isso. Entendeu? Então, nós tivemos aí, até mesmo em função do que aconteceu com a mulher durante as guerras, não é? A mulher, ela era o ambiente, o espaço da mulher era o espaço doméstico. Mulher tinha que ficar dentro de casa. Nas duas grandes guerras, o homem foi para a luta e teve um extermínio muito grande, entendeu? E foi construído nesse período, foi, incrementado uma máquina de guerra muito poderosa e precisava de mão de obra. E aí o que acontece? O que é que nós tínhamos de mão de obra? O homem estava lá morrendo lá no fronte. Nós tínhamos as mulheres. Aí as mulheres começam a deixar o ambiente doméstico para ir para o mercado de trabalho. Entendeu? E aí se descobre o potencial feminino dentro das indústrias. Não é? Então, depois que termina a guerra, quer devolver a mulher ao ambiente de trabalho, mas aí já não consegue mais. Você está entendendo? E ela começa a ver que algumas coisas, igualdade, liberdade, entendeu? Fraternidade. Espera lá, que igualdade é essa? Que liberdade é essa que nós temos? Não é? Vamos pegar aqui no Brasil, por exemplo, a mulher, ela passa a ter direito ao voto desde que, se casada, autorizado pelo marido. Certo? Se solteira, ela provê seu próprio sustento. Se ela era mantida pelo pai, não podia votar. Então, qual é a igualdade e a liberdade? Entendeu? Então, veja bem, é um processo de construção. Hoje, você chegar para uma mulher e falar para ela, olha, você só vai poder votar se você for casado e o seu marido autorizar, não vai ser possível isso. Tá? Mesmo que ainda ela tenha dentro dela uma cultura machista, patriarcal, entendeu? De não ainda pedir para o filho esquentar a comida para a filha quando esta chega à tarde, entendeu? Ela ainda não tem essa cultura, mas ela não vai aceitar a ideia de que ela tem direito a voto e o voto dela tem o mesmo peso que o voto de um homem. Até mais, né? Entendeu? É que os homens, eles não sabem o valor que a mulher tem e o quanto ela é importante. Eu falo muito para os políticos. Quando a mulher ela gosta de um político, ela leva os filhos, o marido, tudo para votar naquela pessoa. Já o homem não. O homem só vai, ele vota e tudo bem. A mulher não, ela leva voto para a pessoa. Mas tem uma coisa que eu vou deixar para a gente terminar, porque infelizmente está terminando. Ai, que pena. Nossa, já? A coisa faz assim, ó, viu? Foi assim, ó. Mas eu só estou falando bem das mulheres, não falei mal ainda. Ai, que bom, graças a Deus, né? Por isso que é programa mulher, né? Senão seria programa homem, viu? Mas é assim, ó. Vamos falar uma coisa. O que está acontecendo é o seguinte, nós estamos passando por uma transição. Perfeito, perfeito. Nós éramos muito totalmente intensa, submissa, né? Totalmente. Chegou uma época que a gente não podia falar A. Agora nós estamos no outro extremo. Então, acha que tem que ser tudo, sabe? É aquele cheio de mimimi, né? Agora não pode falar nada porque, nossa, você é contra. Então está nos extremos. Até chegar ao meio, né? Porque tudo tem que ter equilíbrio. E eu sempre falo, no meu programa da semana passada, eu falei sobre isso, eu falei sobre qual é o papel da mulher na sociedade. É o mesmo que o do homem.
Só que cada um com a sua estrutura, com o seu jeito de ser, a mulher mais emotiva, com a visão periférica, o homem sendo mais direto. Então, juntando os dois, dá uma bela de uma salada de fruta. Mas é exatamente isso. A junção dos dois é que possibilita conquistas mais honestas, digamos assim. Justamente. Entendeu? Porque o que acontece é o seguinte: quando existe uma questão de dominação e nós ainda estamos vivendo dentro de um sistema em que há sim uma dominação ou uma vontade de ter um poder sobre o outro, entendeu? Um poder sobre questões raciais, sobre questões de gênero, sobre questões econômicas, entendeu? Aquele lá é pobre, então eu tenho mais poder do que ele porque eu tenho uma condição social um pouco melhor, né? Então a humanidade, ela vive esse conflito, não é, de querer ter poder sobre, e sempre que a gente luta para ter poder sobre, não é, logicamente que nós temos uma camada social, vamos dizer assim, não é, um coletivo que vai estar lutando por igualdades de direito. E nessa luta de igualdades por direito, precisa haver um trabalho de desconstrução daquilo que veio até hoje. Mas é o que está acontecendo. Exato. E a gente tem que terminar o programa. Oh, meu Deus do céu! Mas tem uma coisa boa, que eu vou terminar o programa falando isso. Primeiro, obrigada pela presença. Ai, que delícia. Mas, mês que vem tem mais. Dia 30, essa semana, Dia Nacional da Mulher. Para nós, mulheres brasileiras, beijo grande, maravilhoso. Mas para todas as mulheres do mundo, um beijo grande também. Outra coisa, as coisas estão mudando. Já está começando a ter um entendimento entre homens e mulheres, e isso é muito bom, porque todos nós somos seres humanos e devemos ser tratados todos da mesma forma. E com isso, meu querido, até a próxima para todos e para todas. Até o mês que vem, com mais um programa da série sobre mulheres, né? É isso aí. Beijo, Deus que abençoe. Abençoe todos vocês. Beijo, gente. Até a semana que vem.